Olá, aqui estamos reunidos para continuarmos a caminhar na estrada de Jesus. E para fazê-lo, devemos pedir ao Pai que nos ajude. O Pai que Jesus nos mostrou e a quem Jesus nos ensinou a nos dirigirmos, dizendo exatamente como Ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor, nosso Pai e nosso Deus, nos ajude nessa caminhada de mãos dadas com Jesus, Maria e José, cuja festa celebramos agora neste domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, iniciemos a nossa caminhada de hoje. Nós estamos fazendo essa caminhada da Quaresma. E a Quaresma vai seguindo um certo roteiro. Ou seja, já sabemos que a Quaresma é este período de preparação. Ela nos ajuda a mergulhar no sentido mais profundo do mistério de Jesus. O mistério de Jesus como a pessoa divina e humana que Ele é, e o mistério da sua Páscoa, que é a sua ressurreição. Para chegarmos lá à ressurreição, precisamos passar pelo deserto, onde Jesus viveu momentos dificílimos, como o da tentação. Então, depois de ter vivido esses momentos de tentação, que são recordados durante a Quaresma, não é? Quaresma, já vimos, 40 anos do povo de Deus no deserto, 40 dias, 40 noites de Moisés na montanha, 40 dias, 40 noites de Elias no deserto e os 40 dias e 40 noites de Jesus. De Jesus no deserto também, para onde ele foi levado pelo Espírito Santo, a fim de, quer dizer, com um objetivo, de ser, por estranho que pareça, de ser tentado pelo demônio. E que foi exatamente o que aconteceu. Mas hoje, a Quaresma também nos convida a refletirmos sobre 2 episódios marcantes da vida de Jesus e que são narrados por São João, que não é efetivamente o evangelista deste ano. Tudo da Quaresma, todas as cerimônias da Quaresma, todas as leituras, elas são sempre direcionadas direcionadas por Mateus, quer dizer, seguimos Mateus, porque este é o ano de Mateus. Mas, nesses 2 episódios, se faz necessário que nós olhemos para João, porque ele é o único a relatá-los. E já que nós estamos falando de João, vamos vendo que cada evangelista, ele tem uma característica especial. Por exemplo, vamos pegar só 2. Mateus, ele escreve para os cristãos, os primeiros cristãos, aqueles de origem judaica. Então, ele faz questão de mostrar que tudo aquilo que o Antigo Testamento falava do Messias foi concretizado na pessoa de Jesus. Então, o Antigo Testamento é uma espécie de prévia, digamos assim, do que iria acontecer no Novo Testamento. Em outras palavras, o Antigo Testamento não perde uma única palavra, porque as palavras do Antigo Testamento se concretizam nas do Novo Testamento. Em outras palavras, também o Antigo se torna novo na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo veio
sumarizar, veio concretizar aquilo que tinha sido previsto, que tinha sido anunciado pelos profetas, que Deus mandou antes de mandar o seu próprio Filho, para anunciar a chegada do reino. E esse reino foi trazido pelo Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Pois bem, 2 pontos importantes de Jesus, do mistério Cristo, quer dizer, da pessoa de Jesus, daquilo que ele fez, daquilo que ele ensinou, são relatados, como eu disse, por São João. E nós vamos ver os dois, justamente para, a partir daí, nessa quaresma, podermos absorver, podermos meditar um pouco mais fundo naquilo que Jesus fez, que cai bem nesse período da quaresma, que é um período de maior meditação. Bom, no primeiro dos episódios está narrado no capítulo número 4, nós vamos na ordem, no capítulo número 4, que é um capítulo muito extenso de São João, mas nós só vamos focar os versículos 6 a 15, só esses versículos, e não necessariamente falando de todos, apenas do essencial daí. Não vou entrar em grandes detalhes acerca disso, embora nós precisemos sim descer um pouquinho da superfície da narrativa, apenas para a gente entender do que se trata. Bom, eu queria começar falando o seguinte: Israel, a terra de Israel, era dividida entre 2 reinos depois do rei Salomão. Israel passou, a terra toda, foi dividida em 2 reinos. O reino do norte, com o nome de Israel, e o reino do sul, com o nome de Judá. Então, havia esses 2 reinos. Lá pelos anos 600 antes de Cristo, o reino de Israel caiu nas mãos dos assírios. Aqui em cima havia um grande estado, uma das potências daquela época antiga, chamada Assíria, que abrange hoje a atual Síria também. Mas a Assíria era uma grande potência. Era a terra dos caldeus. Então tinha a Assíria. Aqui havia Israel e Judá, esses 2 reinos, que atravessavam o deserto todo. Essa é a terra de Canaã, a terra prometida, que os israelitas ocuparam. E aqui no sul, entre o sul e o sudoeste, havia o quê? O Egito, que era a maior, digamos assim, a grande potência daquela época. Claro, já muito enfraquecida nessa ocasião. Do Egito a gente fala de 3.000 anos antes de Cristo, 4.000, é só a gente lembrar das pirâmides. A pirâmide de Quéops é datada de 4.500 anos antes de Cristo. Aqui nós estamos falando de 600 anos antes de Cristo. Quer dizer, já tinha passado muito tempo, mais do que a nossa era, que é 2000 e tantos. Muito bem, então o que acontece? Os assírios tinham sempre como objetivo conquistar o Egito. Eles queriam o Egito porque era a terra mais poderosa, era a terra mais rica. Então eles precisavam de quê? Deste meio que está aqui. Eles precisavam entrar em Israel e Judá, portanto, todo Israel. Eles precisavam desta terra daqui, ocupar esta terra para chegar ao Egito. Então, Israel e Judá sempre foram um território de passagem. Sempre foram atacados de todos os lados, porque a gente há de compreender que se os assírios saíam daqui e para chegar ao Egito aqui, o Egito não era bobo. Ele simplesmente botava aqui as suas tropas para se defender. E para se defender, ao invés de defender no seu território, iam defender aonde? No território de Israel.
Então Israel era sempre atacada pelo norte, pelo sul, pelo leste e pelo oeste, porque aqui havia outros reinos, outros povos. Então Israel sempre foi uma espécie de terra tampão, como é até hoje. Agora, em 1969, o que aconteceu? Israel saiu conquistando essa terra toda aqui de cima. As colinas de Golã, etc. Isso tudo foi conquistado agora, em 69, para restaurar um pouco dessa terra que eles tiveram em priscas eras. Não é? Muito bem. Então, o que aconteceu? Num determinado momento, lá o rei assírio, não interessa, lá os assírios resolveram atacar este reino do norte, que era Israel, começou a entrar por esta terra para descer. E para chegar ao Egito, o objetivo deles era o Egito. Não era necessariamente Israel. Israel não era nada, compreendeu? Eles não consideravam Israel como potência, como nada. Era apenas um estado tampão, que ali estava completamente diferente dos outros. Por quê? Porque Israel tinha se distinguia de todos os outros por um motivo muito simples, porque eles eram uma nação monoteísta, adoravam um único Deus, Javé. E viviam em função da lei que haviam recebido de Javé. E mantinham uma união e uma unidade que os outros povos não tinham. Então, tanto no norte quanto no sul, Deus era o mesmo Deus. Só que eles estavam divididos. Formou-se o reino do norte e depois o reino do sul. A palavra judeu vem disso aqui, Judá. E é daqui que vai surgir, muitos anos depois, tinha surgido antes o rei Davi. O rei Davi surgiu daqui, que é 1000 anos antes de Cristo. Depois veio Salomão, 900 anos antes de Cristo, e depois desandou. Aí é que eles se dividiram, porque Davi foi rei de tudo. Era chamado de rei de Israel. Começou como rei de Judá e depois os próprios israelitas pediram a ele para ser rei. Foi até Salomão, quando Salomão morreu, o filho de Davi, né? Quando Salomão morreu, acabou. Porque os filhos de Salomão dividiram o reino. Isto é uma coisa que se repete na história. Sacro Império Romano Germânico. Carlos Magno era o grande imperador. Quando Carlos Magno morre, os 3 filhos dele, o que é que fazem? Dividem o reino. O mesmo aconteceu com Roma, que do seu auge começou a cair por causa disso. Porque foi sendo dividido até que chegou a época dos Constantinos, cada um foi para um lado. Aí foram para o Oriente e formaram Constantinopla. Não é? Quer dizer, com Constantino foi lá e fundou Constantinopla. E depois a capital do império foi transferida para lá. Até que a coisa ficou Império Romano do Ocidente, Roma, e Império Romano do Oriente, Constantinopla. Então, quando divide, enfraquece. E enfraquecendo, eles perdem para os outros. Foi o que aconteceu. Voltando lá. Lá pelos anos 600 a.C., os assírios, lembremos-nos, invadiram Israel e destruíram Israel. Quer dizer, destruíram a capital e pronto, muito bem. Mas o que é que fez o rei assírio? Ele foi inteligente. Ao invés de ele levar todos prisioneiros para a sua capital, Nínive, ao invés de carregar todo mundo para Nínive como prisioneiros, ele não fez isso. Ele simplesmente resolveu mandar gente sua, quer dizer, o seu povo, ele deslocou como colonos desta terra. Ele queria a terra. Então, que melhor maneira de conseguir a terra do que mandar os seus próprios conacionais para lá, ocuparem a terra, sem tirar-os de lá. Não foram todos os que foram levados prisioneiros. Não. Deixou lá a grande maioria do povo. As mulheres, as crianças, as pessoas mais velhas e também
e homens, evidentemente, mas que nada. Mas o negócio era as mulheres. Aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa inevitável. Os assírios e as israelitas começaram a namorar. E desse namoro nasceu o quê? Filhos. Então, esse povo que ficou em Israel depois da invasão dos assírios passou a ser, digamos assim, um povo assírio-israelense. Por quê? Porque as crianças que iam nascendo nesta região de cima, as crianças que iam nascendo, elas tinham o sangue assírio. Eram israelitas, mas tinham o sangue assírio. Porque pela lei de Israel, é israelita quem nasce de mãe israelita. Então, o que acontece? A mãe dava à luz e aquela criança ali era filho de pai assírio, de pai estrangeiro. Então, houve uma junção do sangue, não é? Uniu-se o sangue assírio com o sangue israelense. E aí, esse povo que foi nascendo, que ia para cá, aquele povo que tinha ficado aqui em Israel passou a ocupar uma faixa intermediária aqui, entre a terra de Israel e a terra de Judá. Isto está dentro da terra de Israel, mas era uma coisa específica, e para ali tinham ido os descendentes dos assírios. Aqueles que tinham nascido das israelitas, mas de pais assírios, foram ocupando esta faixa daqui e tomando conta dessa terra. E essa terra chama-se o quê? Samaria. Então essa terra que é a Samaria passou a ser a terra de quem? Dos samaritanos. Então, quem é samaritano? É o filho de um assírio com uma israelense. É um israelita, mas com sangue assírio. O que fizeram os judeus? Os judeus começaram a dizer que esses samaritanos, que eram seus parentes, eram seus primos, os samaritanos eram pessoas contaminadas. Eles não eram pessoas contaminadas, portanto, pecadores, pagãos, porque, é claro, esses samaritanos também assumiram o quê? Os costumes, os hábitos e a língua dos assírios. Então, eles eram israelitas, mas falavam diferente, eram diferentes. E, sendo diferentes, não eram aceitos pelos judeus, que se consideravam a raça pura. Quer dizer, aqueles que eram efetivamente os sucessores, não é? de Moisés, não é? Vieram de Moisés, e que, evidentemente, eram os únicos que podiam adorar o verdadeiro Deus, Javé. Mas não, os samaritanos adoravam a Deus também, Javé. Só que para Judá, Javé era adorado no monte o quê? Sinai. Era lá que estava o templo, etc, etc, etc. Então, eles adoravam Deus no monte Sinai. E esses samaritanos adoravam a Deus num outro monte que ficava aqui, chamado Garizim. Mas é tudo a mesma coisa. Não que o Garizim seja o Sinai, não é. Mas onde é que se adorava a Deus? Onde ficava o templo. E o templo ficava onde? No Monte Sinai. Monte Sinai. Monte Sinai. E aqui é o Monte Garizim. Havia diferença de Deus, quer dizer, o Deus dos samaritanos era diferente do Deus israelense, do Deus judeu? Não!
Exatamente o mesmo Javé. É o Deus de todos. Javé é o Deus adorado aqui e adorado aqui. Então, para os samaritanos, o Monte Garizim era o monte de Deus. Era o monte onde estava o templo, onde eles adoravam a Deus. Outra coisa, os judeus esperavam a chegada do Messias. Os profetas sempre falaram do Messias. O Messias virá, e virá para salvar a humanidade. Virá para trazer o reino de Deus. Isso tudo era esperado. Não tinha sido concretizado ainda. Muito bem, aqui embaixo, os judeus chamavam o Messias de Massiá. Quer dizer, Massiá, que quer dizer o quê? Messias. Messias, aqui era o Messias. Aguardavam a chegada do Messias, que vinha como era o ungido de Deus, o enviado de Deus, aquele que iria trazer o reino de Deus à terra, era o Messias. Isso era alguma coisa que eles viviam nessa expectativa da chegada do Messias, tanto que essa expectativa chega ao ápice, ao clímax, na época de Jesus, que é quando ele vai nascer. Essa é a plenitude dos tempos, de que fala São Paulo. Pois bem, então o Messias era esperado em todo Israel, e também aqui no meio, na Samaria. Só que o Messias samaritano tinha um outro nome, ele era chamado de Taeb, T-A-E-B. Isto aqui é igual a Messias. Então, as diferenças eram quase que vocabulares. Essas eram as diferenças. No âmago da religião, no centro da religião, no cerne da fé, estava a adoração de um Deus único que unia a todos. Agora, isso é a parte divina. E a parte humana? A parte humana era a seguinte: os judeus tinham verdadeiro ódio aos samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos tinham, na sua constituição genética, tinham um sangue que não era puro, segundo eles. Tinha um sangue mesclado com o sangue assírio. Conclusão: por causa dessa diferença, os judeus não aceitavam os samaritanos, que eram tão israelitas quanto eles. E por isso que na época de Jesus, os samaritanos eram absolutamente odiados. Mas na época de Jesus também, tudo isso aqui era uma coisa só: Israel. Tudo isso aqui era Israel, na época de Jesus. Ora, Jerusalém fica aqui, não é? Fica aqui embaixo. Era onde estava o Monte Sinai, onde está o templo. Então, quando os israelitas se reuniam do mundo inteiro para irem em peregrinação a Jerusalém, tinham que ir pelo menos uma vez por ano festejar a Páscoa. A Páscoa lembrava o quê? A saída deles do Egito, a libertação da escravidão do Egito. Isso é lá no Antigo Testamento, isso é a Páscoa. A passagem do Mar Vermelho, a passagem da escravidão para a liberdade da Terra Santa. Muito bem. Então, quem quisesse vir ao Sinai, vindo do norte, tinha que necessariamente passar aqui pelo meio, pela Samaria. Aqui deste lado ficava uma outra terra também de Israel, chamada Pérea. É aqui no noroeste de Israel, ficava Pérea e a Decápole, que eram 10 cidades diferentes, eram cidades pagãs, por sinal.
Então, o que acontece é o seguinte, aqui por cima, quando eles queriam sair daqui para vir, portanto, para Jerusalém, a fim de adorar Javé pela Páscoa, na época da Páscoa, na festa da Páscoa, eles saíam de todas as partes. O judeu tinha que ir pelo menos uma vez por ano lá a Jerusalém para prestar o culto a Javé. Muito bem. Então, o que eles faziam? Os judeus do norte, os judeus do sul já estavam lá. Mas os judeus do norte, para evitarem a terra dos samaritanos, porque os judeus detestavam os samaritanos e a recíproca era verdadeira. Olho por olho, dente por dente, que é uma das leis do Antigo Testamento que Jesus vai derrubar. Com a sua lei maior, que é a lei do amor. Quando ele diz, amai os vossos inimigos, está aí. Então, o que acontece é o seguinte, eles saindo daqui tinham que atravessar a Samaria. Para evitar isso, o que eles faziam? Ao invés de virem numa reta, que é o caminho mais certo, eles faziam uma volta desgraçada por aqui, passavam por Jericó e de Jericó entravam em Jerusalém. Mas desciam 750 metros abaixo do nível do mar. E depois subiam. Por isso é que toda vez que a gente se refere a Jerusalém, tanto nas orações como também nas músicas, não é? O que é que se diz? Diz-se exatamente isso, sobe a Jerusalém. No Evangelho, toda hora nós vemos Jesus caminhando para Jerusalém, Jesus subindo para Jerusalém, porque Jerusalém fica no alto. Então, o que acontece é isso que está aqui. Então, entenderam bem esse negócio? O que acontece é que, quando tinha que vir do norte para o sul, quer dizer, em direção a Jerusalém, o que acontecia? Tinha que atravessar a Samaria, e os judeus não atravessavam a Samaria, porque eles não pisavam na terra dos pagãos. Eles eram muito puros para se deixarem contaminar pela impureza dos pagãos. Esta era a ideia, este era o hábito, este era o costume, e isto é o que dominava o pensamento dos judeus na época de Jesus. Por que aquela parábola que Jesus conta do homem que está morrendo à beira da estrada, tudo que é judeu, escriba, mestre da lei, judeu, doutor na lei, os fariseus, tudo passa, os sacerdotes, tudo passa pela estrada, vê o sujeito lá caído, morrendo, não movem uma palha. Quem é que vai ajudar aquele que está lá caído? O samaritano. É a parábola do bom samaritano. É tão forte que ficou para nós. Quando nós ajudamos alguém em extrema necessidade, nós estamos agindo como o bom samaritano, que Jesus dá como exemplo de verdadeiro cristão, cristão que é seguidor de Cristo, de verdadeiro filho de Deus. Aquele que tem consideração, compaixão, misericórdia do mais necessitado e vive, evidentemente, a solidariedade. Quer dizer, empresta àquele que mais precisa, estende-lhe a mão para que ele se levante. É isso que Jesus mostra. Mas Jesus vai mostrar, não falando de um judeu, mas falando de um samaritano. Então, o samaritano, afinal de contas, olha bem, e Jesus era o quê? Era um judeu. E, no entanto, ele não vai fazer essa acepção de pessoa. Ele não vai fazer essa distinção de pessoa, e esse vai ser um marco dos ensinamentos de Jesus. Não fazer acepção de pessoa. O que a tua mão direita dá, que a tua esquerda não saiba. Fazer tudo com humildade, com simplicidade, com vontade realmente de ajudar.
de mostrar o teu lado bom, o teu lado cristão. Isto é pura quaresma, não é? Isto é pura quaresma. Não é isso? Nós vimos que a caridade é um dos pilares, não é? Ensinados por Jesus para que nós vivamos esta época. Recordando o jejum, a caridade e a oração. A caridade nos liga a quem? Ao próximo. A caridade é a esmola, no texto diz esmola. Mas, enfim, esse é o contexto. É o contexto que nos leva a isto que está aqui. João 4, versículos de 6 a 15. Então, está aqui. Por isso é que Jesus, São João, vai e conta esta história. João 4. Verso 4. Jesus tinha passado muito tempo no sul, na Judéia. Já estava lá há algum tempo. Aí ele resolve sair. Por uma série de motivos, ele resolve sair e ir para o norte. Ir para a sua terra, que é a Galiléia. Ele era um galileu também, era considerado um galileu. Muito bem. O que acontece? Ao invés de ele dar essa volta daqui, lembram que eu disse que eles davam uma volta tremenda para evitar a terra dos samaritanos? Jesus não. Jesus é diferente dos outros. Chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Jacó é o grande patriarca de Israel, tanto que Jacó é o nome dele, é o nome que ele recebeu ao nascer. Porém, o próprio Deus mudou-lhe o nome. Mudou-lhe o nome. Ao invés de Jacó, passou a chamá-lo de Israel. Daí o nome do país. Israel. Jacó e Israel é a mesma coisa. Muito bem. Então, Jacó tinha feito um poço que era o que servia, não é? Servia de água, abastecia de água aquela região dos samaritanos, porque foi na região dos samaritanos que não existiam. Foi na região dos samaritanos que Jacó viveu. E lá deu as terras para o filho José. Quem é José? É aquele que era o vice-governador do Egito e que salvou o próprio Jacó e salvou os irmãos que o tinham vendido como escravo. É o final do Gênesis. É a história de José do Egito. Muito bem. Então, o que acontece? Havia um poço e o poço é o seguinte. O poço era o local onde iam as mulheres retirar água. O texto vai dizer que era por volta do meio-dia quando Jesus chega a esse posto. Então, a primeira coisa a observar aqui é a seguinte: Jesus está caminhando para para a terra dele. Normalmente ele ia com os seus discípulos. Os discípulos haviam se dispersado para irem à cidade, certamente essa Sicar citada aqui, comprar o quê? Alimento. Eles precisavam se alimentar. Portanto, Jesus atravessa a terra dos samaritanos e chega ao poço de Jacó num certo dia, por volta do meio-dia, ou seja, sol a pino. Sol a pino. E diz o texto que Jesus estava morrendo de sede. Este é um outro ponto fundamental desta narrativa. João é o evangelista dos sinais que Jesus dá de quem ele é. Quem é Jesus? Esta é a pergunta que nós devemos nos fazer todo dia, especialmente nesse tempo da Quaresma. Antes de qualquer coisa, mas escuta, quem é Jesus para mim? Como é que eu vejo Jesus?
O que Jesus significa para mim? Essa pergunta é fundamental. Se nós quisermos efetivamente penetrar no mistério de Jesus, da pessoa de Jesus, para chegarmos ao mistério de Cristo, os ensinamentos de Jesus, como esse. Então, o que acontece? Acontece exatamente isto. Jesus chega ao poço, e no poço, como ele está morrendo de sede, ele senta-se na beirada do poço, na borda do poço, e aí, ele quer beber. Qual é o sinal disto? Jesus tem sede. Se Jesus tem sede, Jesus é um ser humano como qualquer humano. Morrendo de sede. Imagina se esse poço fica no mesmo lugar do Rio de Janeiro, nesse calorão que nós tivemos aí. Eu não sei se a tal águas do rio ia ajudar Jesus. Então, o que acontece? Acontece que Jesus ficou lá sentado. Nisso, chega uma mulher, porque eram as mulheres que saíam da cidade para ir buscar água no poço de Jacó, porque sendo o poço de Jacó, era um poço, aspas, abençoado. Chega uma mulher samaritana. Jesus é um homem que sente sede, como todos os homens. Segundo lugar, ele é claramente judeu. Terceiro lugar, ele é, pela sua postura e por aquilo que ele irradiava, ele era visto imediatamente como um rabi, ou seja, um rabone, um mestre. Ora, os judeus, especialmente desses, com essas características de Jesus, especialmente um rabone, os judeus, em primeiro lugar, não se dirigiam às mulheres. Em segundo lugar, menos ainda a uma mulher samaritana. Samaritano, esse é cortado, esse é eliminado. Terceiro lugar, como um rabino, ele jamais passaria pela cabeça de um rabi se dirigir às mulheres. Ora bem, na história do bom samaritano, os mestres da lei passam por aquele homem, coitado, que está lá caído. Eles nem olham para o camarada, porque isso não era próprio dos rabinos, dos mestres. Eles não se misturavam com a plebe ignara, especialmente os que estavam caídos à beira da estrada. Pois Jesus, que é tudo isso e mais, ele como homem, ele se senta na borda do poço de Jacó. E quando a mulher chega, ele que precisava beber, que estava com sede, ele simplesmente vira-se para a mulher e diz a frase memorável, a palavra memorável: dá-me de beber. Jesus disse assim: dá-me de beber. Essas são as palavras exatas de Jesus. Não é essa tradução que está aqui. Por favor. Jesus não disse isso. Por favor, me dá um copinho d'água. Ele não diz isso. Ele é incisivo. Ele diz à mulher: dá-me de beber, porque ele já tinha visto na mulher uma pessoa necessitada. E ele, que
ele via mais fundo. Ele é um homem que enxergava o coração das outras pessoas. Nós podemos fazer isso sim. Basta que nós olhemos para as pessoas com os olhos da face, mas simplesmente sentindo nos olhos do coração. Aí nós passamos não a ver só, mas a enxergar as pessoas. Jesus enxergou naquela mulher uma mulher necessitada. Necessitada de algo mais. Então ele humildemente, judeu, dirige-se a uma mulher, coisa que judeu não fazia, especialmente o Rabone, e mais especialmente porque ela vinha da cidade, então ela era uma samaritana. E outra coisa mais, que pouca gente menciona. Se a mulher estava lá naquela hora, por volta do meio-dia, porque senão São João não teria dito isso, que era por volta do meio-dia. Se a mulher estava lá nessa hora, é porque ela tinha alguma coisa, algum problema secreto, alguma coisa que ela carregava dentro de si. Jesus percebeu. Ela devia ser o que os conterrâneos dela consideravam uma pecadora. Ela devia ter alguns problemas, digamos, no matrimônio. Eufemismo para dizer que ela tinha o marido, mas certamente deveria ter tido uns amantes também. Porque somente a mulher, considerada pelos seus co-irmãos, principalmente os homens, pecadora, a mulher, a quem competia ir buscar água no poço, ia lá buscar água, saía da cidade, mas por volta do meio-dia, quando ninguém ia. As mulheres chamadas ou tidas por pecadoras iam nesse horário, para não serem apedrejadas pelos outros, para não serem atacadas pelos outros, física e moralmente. Por isso elas iam nesse horário, por isso essa mulher chegou lá, e por isso Jesus, que sabia disso, olhou para ela e disse: precisa de alguma coisa, precisa de mais. A mulher não se dirige a ele, é ele, o judeu, que se dirige a ela: dá-me de beber. É o mesmo que Jesus dissesse: estou com sede, dá-me de beber. A mulher se surpreende. O texto é claro, diz que Jesus, cansado da viagem, quem fica cansado é uma pessoa normal, é uma pessoa com... Então Jesus é verdadeiramente homem. Está cansado da viagem. Os seus amigos foram lá na cidade buscar comida. E ele ficou ali, exausto, sentou-se. Aí chega essa mulher: dá-me de beber. A mulher respondeu: ora, tu és judeu e eu sou samaritana. Então, como é que tu me pedes água? A mulher está surpresa. Primeiro, aquele judeu dirigindo-se a ela, uma mulher, sendo ele um rabi, coisa que se vê, está na cara. E mais, uma mulher samaritana. Então ela reage naturalmente. Ela reage como todos reagiriam. Jesus disse para ela assim: se tu soubesses
o dom de Deus. Se tu conhecesses o dom de Deus, se tu conhecesses quem está te pedindo água, serias tu a pedir que ele te desse água. Ele inverte a proposição. Se tu conhecesses o dom de Deus, dom quer dizer graça, presente, doação gratuita, o dom de Deus. Jesus atribui a si a condição de dom de Deus, porque ele diz, se tu conhecesses o dom de Deus, tu saberias que eu sou o dom de Deus, e serias tu a me pedir para te dar água. Jesus tem sede, a sede de Jesus não é só material, é uma sede interior, espiritual, é uma sede para salvar aquela mulher. Ele tem sede daquela mulher, ele tem sede da vida espiritual daquela mulher, ele quer reerguê-la. E ele não faz isso num estalar de dedos, ele vai fazendo devagarzinho, primeiro anunciando, primeiro se revelando. Ele diz que ele é o dom de Deus, e que se ela conhecesse o dom de Deus, quer dizer, a graça de Deus, recorreria a ele para a pegar a água. A mulher, evidentemente, não está aí para isso, não tem noção do que Jesus está falando. Então, ela continua o diálogo como se fosse uma coisa natural, um homem e uma mulher, um judeu e uma samaritana. Aí ela diz assim, porque Jesus diz assim, aí ela diz, olha, o senhor não tem balde, quer dizer, tu não tens balde. Realmente, o poço era muito profundo, eram águas profundas, água pura, notem isso, por favor, água pura, era a água que saía das entranhas da terra, água límpida. Essa água pura, essa água límpida lá do fundo do poço, concretamente o poço tinha mais de 30 metros. Aí ela, sabendo disso, ela diz assim, ora, tu não tens balde para tirar água? Depois de Jesus falar que ele é o dom de Deus, ela continua nas nuvens. Tu não tens balde para tirar água? E o poço é fundo, na realidade são 30 metros. Como é que tu vais conseguir dessa água que tu falas? E que água? De que água Jesus estava falando? A dar a resposta, tu é que me pedirias desta água, porque eu sou a água da vida, eu sou a água viva. Eu te daria dessa água. Então Jesus faz o quê? Um paralelo entre aquela água límpida que passa lá no fundo do poço, você vai puxar uma água límpida, verdadeira, mas a verdadeira água sou eu, porque sou o dom de Deus. Se tu quiseres realmente beber de uma água que mata a sede, tu tens que buscar esta água em mim. Porque o diálogo, ele continua dessa maneira. Nosso antepassado, diz ela, nosso antepassado Jacó nos deu este poço, e ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Aí ela faz outra pergunta, que é capital. Tu, por acaso, és mais do que Jacó? Quem és tu? Jacó era o máximo para os samaritanos. Jacó era o grande patriarca.
Jacó tinha construído aquele poço. Se eles tinham água, deviam a Jacó. Dessa água saía uma água límpida. Sim, porque ela jorrava lá do fundo e era muito límpida. Aí Jesus, tu és maior do que Jacó? Resposta de Jesus: quem beber desta água que tu tiras do fundo do poço, água límpida, água pura, quem beber desta água terá sede de novo. É ou não é? Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Jesus, isso aqui se passa no final do primeiro ano de caminhada de Jesus. Jesus já está olhando para o futuro e já está mencionando algo que, evidentemente, a samaritana não poderia saber, nem ninguém. Eu darei para vocês a verdadeira água, porque a água sou eu. E isso vai ser verdade. Quando Jesus, no alto da cruz, terá o seu coração transpassado, o centurião meterá a lança e furará o coração de Jesus. E lá do coração de Jesus, a verdadeira fonte da vida jorrará. Por quê? Ao ter o coração transpassado, jorram sangue, que é a Eucaristia, e água, que representa o batismo. Então, nessa passagem aqui, Jesus já está falando da água do nosso batismo. A verdadeira água é aquela que nós recebemos no batismo, porque aquela dali nos lava, nos purifica com a palavra de Deus. A partir da palavra de Deus. É a água que nos limpa de todos os pecados. Acabou o pecado. Com a água do nosso batismo. Então, tu me pedirias a verdadeira água, porque a verdadeira água sou eu, o dom de Deus. É de mim que nasce a fonte da verdadeira água. Tu tiras uma água verdadeira. Essa é a água de verdade. Mas a verdadeira água é um jogo de palavras de São João. A verdadeira água é aquela que vai jorrar deste poço que aqui está. Vai jorrar. Ninguém vai precisar tirar, não. Ela jorrará, ela será vertida sobre vocês. Então, era de mim, é a mim que tu tens que pedir a água. Quando a mulher ouve isso, que essa água é a água da vida, qual é a reação dela com o que nós vamos terminar? A história vai prosseguir, eu não vou chegar nela, a história vai prosseguir, mas ela diz assim para ele, quando Jesus diz assim, porque a água que eu lhe der se tornará na pessoa uma fonte de água que dará a vida eterna. É isso. Jesus veio para esta vida, mas como caminho para a vida eterna. É para lá que nós nos dirigimos. A nossa vida só tem sentido na perspectiva da verdadeira vida, que é a vida eterna. Foi por isso que Jesus veio. Para nos dar a água da vida eterna, e para nos dar o pão da vida,
da vida eterna, que é Ele próprio. Ou não será isso? Não será isso que nós comemos e bebemos na Eucaristia? Sabe como é que a mulher respondeu? Por favor, por favor, por favor, então dá-me dessa água, dá-me dessa água, dá-me dessa água. Quando você e eu que sabemos que Jesus é a fonte da água viva, como é que nós nos dirigimos a Ele? Será que nessa quaresma nós paramos um pouquinho para pensar sobre isso? E será que nós fazemos como a mulher fez? Dá-me dessa água. Dá-me dessa água. Eu quero beber dessa água. Só que a mulher, muito humana, acrescentou o seguinte: assim eu nunca mais terei sede. Jesus disse: quem tomar dessa água, quem beber dessa água não terá mais sede. Isto é aquilo a que devemos almejar, beber a água nessa perspectiva da vida eterna. Beber a água que nos dá a vida eterna. Beber a água é comungar Jesus, é levar Jesus em nós, é levar Jesus pela palavra e pela Eucaristia, que contém tudo. Contém a água da vida e o pão da vida. Mas ela, a mulher, é um humano. Então ela diz simplesmente, como complemento do que ela começou dizendo, assim, eu nunca mais terei sede. Mas ela vai acrescentar uma coisa que mostra exatamente a sua humanidade, a sua debilidade, os seus limites, a sua fraqueza, até que Jesus, na sequência, fará com que ela se modifique completamente. Mas nós vamos parar aqui, porque ela diz assim: dá-me dessa água, eu nunca mais terei sede, e não precisarei mais vir aqui buscar a água. Ela não entendeu. Ela não entendeu o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo aquilo que ela podia entender. Ela nunca mais terá sede, mas ela acrescenta aquilo que é natural da sua condição humana. Ela não gostava de ir lá buscar a água. Por quê? Vários motivos, não é? E o menor dos quais não seria certamente o fato de que ela ia naquela hora, debaixo daquele sol, na hora pior do dia, que era perto do meio-dia, ela iria lá e se cansaria para pegar a água para levar para casa. Ia naquele horário porque ela, como o texto vai revelar depois, era provavelmente uma pecadora. O que se segue continua sendo muito interessante e chega a ser até engraçado. No final dessa história, a mulher vai se transformar. E vai se transformar numa missionária de Jesus. Ela vai voltar para a cidade já fortalecida, porque ela terá tomado da água da vida. Ela foi num crescendo, aumentando a sua fé, descobrindo quem é Jesus. Mas esse diálogo é admirável e nos levaria até o final do ano falando dele. E por isso nós vamos ficar aqui. Senhor, dá-me desta água. Não para que eu não precise mais vir buscá-la, não. Jesus nos dá da água, que é Ele próprio, dirigindo-se a nós, como Ele se dirigiu à mulher. A iniciativa é sempre dele. A nossa é aceitar ou recusar. Na quaresma, perguntemos como anda o nosso desejo de beber dessa água. Será que o estamos procurando?
Ou será que ficamos nessa parte dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede? Isso está bom. Eu quero dessa água para não ter mais sede. Por isso eu venho e comungo Jesus. Por isso eu venho e estudo a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus é também essa água viva. Ou será que eu digo, porque aí eu também não precisarei mais vir aqui buscar água? Ela disse isso honestamente, sinceramente, de muito boa fé, praticamente dizendo quem ela era. Eu estou aqui agora porque eu não posso vir na outra hora, quando as mulheres todas estão aqui. Porque elas me atacarão e eu não poderei pegar a água. Mas aqui está um judeu que não faz nenhuma restrição, não faz nenhuma discriminação à mulher, e sendo eu uma mulher samaritana. Essa mulher é admirável e ela nos dá uma grande lição. Jesus não discrimina ninguém, não faz acepção de pessoas. E na samaritana nós vemos também que é Jesus que nos busca. Jesus nos conhece a ponto de saber o que vai lá dentro de nós. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele conhece as nossas limitações, e Ele vem para isso. E Ele vai dizer para você e para mim, dá-me de beber. Para que nós nos aproximemos dEle e nós nos abramos para Ele. Nós nos deixemos saciar por Ele. O texto de São João é claro, Jesus teve sede, porque ele, do ponto de vista humano, muito bem, ele teve sede, nem podia deixar de ser, porque afinal de contas, ele é um ser humano ali, debaixo de um solão e estava cansado. Está cansado e tem sede. É um homem, como todos os homens. Sente como todos os homens, mas enxerga mais longe do que todos os homens. Ele enxergou a necessidade da mulher, por isso ele se dirigiu a ela. Ele poderia muito bem ter deixado que ela descesse o balde, subisse com a água e aí ele pediria a água. Mas ele não faz isso, porque a água de que ele estava falando é outra. Dá-me de beber, tenho sede. Jesus tem sede, não é da água natural, da água líquido, da água que é a fonte de sustento da nossa vida, como seres humanos. Ele precisa disso como humano, mas ele está mais longe. Ele nos vê e sabe que nós precisamos daquela água, aquela que mata a sede verdadeiramente. E isto só Ele pode dar. Sabe por quê? Porque Ele é a água viva. Como Ele vai dizer mais adiante, que Ele é o pão vivo descido do céu. Aí também vão contestá-lo. Vão falar do maná. Aí Ele vai dizer a mesma coisa. Os vossos pais comeram o maná e morreram. Mas quem comer deste pão que eu estou dando, que é isso aqui, é a minha carne, esse comerá e não morrerá. Terá a vida eterna. Por isso ele é o pão vivo descido do céu. Por isso ele é a água viva que despenca do céu. Ou melhor, do seu coração. Para você, para mim. Os anos passaram. Já no terceiro ano da sua caminhada terrena, portanto, indo para o fim dela, chegando ao final dela, mas ainda faltava um bocado, Jesus novamente estava no caminho. Só que desta vez, ele não estava no caminho da Samaria,
ele estava no caminho de Jerusalém. Ele estava caminhando para Jerusalém, onde ele viveria a sua última Páscoa, a dele mesmo. Aquela festa festa judia, durante a qual ele se entregaria como cordeiro imolado pela salvação de todos. Todos que incluem nós e que incluem a humanidade inteira de todos os tempos. Então São João, sempre São João, é que nos relata isso aqui no capítulo número 9, versículos 1 ao 12. Jesus ia caminhando, ele está sempre a caminho. Ele está sempre em movimento. Ele está sempre a caminho em busca daqueles que mais precisam. Eu não vim para curar quem está são, quem curar quem está bom. Eu vim para o doente. É para isso que serve o médico. Eu vim para o doente. Então ele estava caminhando em busca. E no caminho ele encontra todas essas pessoas. É nesse caminho, numa época de extrema penúria, extrema pobreza. Acho que a nossa não está tão diferente assim. Quando ele viu um homem que tinha nascido cego, é a famosa história de São João, o cego de nascença. A pessoa pode ficar cega por algum motivo. Doença, acidente, um choque, enfim, qualquer coisa. Mas também pode ter nascido cego. E uma pessoa que nasceu cega, para os judeus, era considerado também o quê? Uma pessoa apartada. Não tinham consideração nenhuma por essa pessoa. Ele era considerado como um pagão, porque ele não pertencia à classe das pessoas normais. Ele era um cego de nascença. E sendo cego de nascença e era um homem, ele já era conhecido de todo mundo. Ele está no caminho. Quando ele vê o homem que é cego, Jesus olha para o homem, é o que eu estou dizendo. Jesus vai pelo caminho e se ele encontra alguém necessitado, ele vai fazer alguma coisa. Essa é o nosso grande problema. Para Jesus, Jesus não é indiferente com as pessoas. E eu? Quando eu vejo alguém, especialmente o mais necessitado, eu passo ao largo ou procuro de alguma maneira, não precisa ser necessariamente dirigindo-se a ele, mas buscar alguma maneira de ajudá-lo. É a atitude, é o desprendimento, é a comiseração, é a compaixão. Assumir a dor do irmão em mim, para com a dor dele em mim, fazer dela a minha dor, para poder ajudar, se eu puder ajudar. E isso não quer dizer apenas aquele que está ali pedindo uma esmola, ou aquele que está doente, precisando de uma ajuda. Não! Isto é para qualquer pessoa. Às vezes há pessoas que estão do nosso lado e que nós não enxergamos. Vocês já repararam, por exemplo, quando vão no transporte, no ônibus ou no metrô? Você já parou para observar as pessoas que estão ao seu redor? Esse é um exercício ótimo. Não precisa ficar olhando muito para a pessoa, não. Mas quando alguém está vitimado por alguma doença, principalmente as doenças do espírito, isso se revela na face. E nós podemos ver.
Quando a coisa é muito intensa, dá até para enxergar. Quer dizer, ver dentro, ver além, ver mais. Foi o que Jesus viu naquele cego. O cego era posto de lado. Era simplesmente descartado. Era um ser descartado, ser humano, que se descarta. Para Jesus, não. Jesus viu o cego, estava ali. Jesus tem sede de ajudar. Lembra da sede de Jesus? Ele tem sede de prestar uma ajuda. Ele vai querer ajudar. Porque é ele que se dirige ao cego. Não é o cego que se dirige a ele. Nesse relato de João. Então, Jesus vai querer ajudar. Agora, e os discípulos de Jesus? Aqueles que estavam do lado dele. Alguém tomou a iniciativa de fazer, puxa, vamos lá dar uma mão àquele homem, vamos levar, olha aqui, eu tenho um pão aqui, vamos levar para ele. Oh, aqui tem uma garrafa d'água, vamos levar para ele. Lá sabe a água daquele poço do Jacó, está aqui, nós estamos vindo de lá. Levamos 3 anos andando, mas estamos vindo de lá. Vamos levar para ele. Sabe o que os discípulos fizeram? Eu não vou comentar, eu só vou ler. Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Ou por causa dos pecados, aí sou eu que estou acreditando, dos avós dele, dos bisavós, dos tataravós, ou dos pecados dele? Repararam? Enquanto Jesus mostrou, só na iniciativa de olhar para o cego, de chegar perto dele, interesse em ajudar, os discípulos fazem uma pergunta absolutamente supérflua. Perguntaram algo que era justamente como eles entendiam, que o cego era um pecador. Aí é que está o problema. Se ele nasceu cego é porque é pecador. Se o meu irmão está com um problema sério, passando por um problema sério, seja concreto, material, tem fome, é por causa do pecado dele. O único que não peca sou eu. Por isso eu não tenho esse tipo de problema. Perceberam como os discípulos de Jesus agiram? Então é bom que nessa caminhada da Quaresma nós paremos para perguntar: qual é a nossa reação diante de alguém necessitado, ou mais necessitado? Mas Jesus não se faz de arrogado, não. É cego sim. Está se vendo que ele é cego sim, e é cego na nascença, mas não por causa dos pecados dele. Então Jesus já acaba com isso. Mas essa é a mentalidade ainda dominante. Ele é pecador. E quando eu digo que ele é pecador e por isso eu ponho de lado, eu estou me exaltando. Ele é pecador, eu não sou. E porque eu não sou pecador, não aceito esse que seja pecador. Pobre pessoa que pensa assim. Não por causa dos pecados dele, nem por causa do pecado dos pais dele. Ele é cego, sim, para que o poder de Deus se mostre nele, se manifeste nele. O poder de Deus se manifeste nele. Então, Jesus já está indicando o que ele vai fazer. Porque Jesus é o poder de Deus. Então, Jesus já está praticamente antecipando que a sua intervenção vai ser em favor daquele indivíduo que apresenta uma necessidade urgente. Que ele vai salvá-lo.
que ele vai trazê-lo à vida plena com os outros, enfim, que ele vai curá-lo da cegueira. Mas a pergunta que se faz aqui é a seguinte: quem é um verdadeiro cego? Aquele que não enxerga ou aqueles que, enxergando, não conseguem ver a pessoa na sua integral condição humana? Por isso há um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Nasce daqui. Depois de falar as coisas, não é? Que nós temos que trabalhar, enquanto eu estou no mundo, Jesus vai falando, nós temos que trabalhar, e ele termina, nós temos que trabalhar, nós temos que ajudar essas pessoas. Trabalhar significa isso, nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar aqueles que mais precisam. Todo mundo vive, a escuridão, ela tem o poder de dominar a terra, mas enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O próprio São João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 1, versículo número 5, ele diz exatamente isso. Deus é luz. Deus é a verdadeira luz. Assim como ele é a água viva, a verdadeira água, aquela que jorra para a vida eterna, e que nós podemos e devemos ser também. Deus é luz. E Jesus disse para a gente que nós somos luz. Vós estes lux mundi, vós sois a luz do mundo. Somos nós a luz. Jesus começa a nos ensinar isso aqui. E por que somos luz do mundo? Porque somos irmãos dele. Porque ele nos passa esta condição, esta graça, este dom de sermos luz do mundo. Então devemos dar luz a quem vive na escuridão, como um cego. Quem é cego? Aquele que não vê Jesus, aquele que ainda não encontrou Jesus. Nós somos batizados e, portanto, devemos ser missionários como Jesus. Jesus, então, cospe no chão, faz um pouco de lama com a saliva e passa a lama nos olhos do cego. E diz para ele: vai te banhar na piscina de Siloé. Vai te banhar na piscina de Siloé. Ele fala de um nome, Siloé. Essa é a tradução do nome em português, mas tem um outro nome, Salá, em hebraico. Vai te banhar na piscina de Siloé. Era onde os doentes iam se banhar. Havia uma piscina chamada Siloé, isso está lá no livro dos reis, foi o rei Azarias que construiu aquilo. Tinha construído muitos e muitos e muitos anos antes, e ela era usada pelas pessoas doentes, porque acreditavam que se banhando lá naquela piscina, eles ficariam curados. Agora, esta palavra daqui quer dizer isto aqui: aquele que vou botar com maiúscula, enviado. Vai te banhar na piscina de Siloé. Todo mundo ia. Só que na boca de Jesus, isto tem um outro significado, ou um significado mais profundo. A palavra Siloé, Shalá, em hebraico, significa o enviado. Ora, quem é o enviado do Pai? Quem é o ungido do Pai?
O cego foi. Ele já deveria ter feito isso inúmeras vezes antes, quando ele conseguia chegar na beira da piscina. Desta vez ele consegue. Ele mergulha e quando ele sai de lá, ele sai vendo. Tinha ficado curado. Ele se banhou na piscina de Siloé. E o que significa Siloé? Aquele que é enviado. E quem é o enviado de Deus? Quem foi que o mandou ir à piscina de Siloé? Exatamente aquele que é o enviado de Deus, o Messias. Messias significa isso, ungido, enviado de Deus. Jesus não quebrou nenhuma tradição deles, dos judeus, não, mandou um camarada para lá, mas numa outra visão, com outro sentido. E o cego não conhecia Jesus. Não sabia quem era Jesus, ouviu falar o nome dele, mas não sabia porque ele era cego. Ele podia fazer o retrato falado de Jesus? Absolutamente. Ele era cego mesmo. Pois ele foi para lá, se banhou. Foi para lá amando de quem? Do enviado. Foi enviado para a piscina do enviado, cujo nome significa o enviado, aquele que é enviado. Pois ele voltou de lá curadinho. Aí há um diálogo final, nós vamos concluir assim rapidamente. Ou seja, Jesus restaura a vista daquele homem. Jesus faz com que o homem passe a enxergar o quê? A luz. Mas ele passa a enxergar a luz porque ele foi curado pela luz do mundo. Foi a luz que curou o homem cego. E a luz do mundo é Jesus, o enviado do Pai. Mas para que aquilo ficasse bem marcado para o cego e para os circunstantes, Jesus o mandou para a piscina de Siloé, que significa o enviado. É interessante que logo que ele volta, ele é interpelado por todo mundo. Ué, tu não eras cego? Como é que tu estás vendo agora? Ah, aquele homem. Ele não fala Jesus, ele fala aquele homem. Mas quem é aquele homem? Ah, aquele homem, ele cuspiu no chão, ele fez uma pasta de saliva e lama e barro. Saliva e barro é o original. Passou aquilo nos meus olhos e me mandou lavar-me. Quer dizer, a pasta, passar nos olhos, isso tudo são símbolos o quê? Sacramentais, não é? É um rito. Com esse rito, Jesus mostra que não tem pressa. Ele vai fazendo aos pouquinhos com que aquele indivíduo que não sabia, não conhecia, não via, né, comece a ter fé. Jesus quer que ele responda de dentro. Então ele não conhece Jesus, aceita aquilo tudo, e quando Jesus diz para ele ir, ele vai. Ele não contesta. Ele diz que besteira é essa, ele não fala isso. Ele simplesmente se deixa levar pela palavra de Jesus. Ele crê na palavra daquele homem. Ele crê naquilo que aquele homem está fazendo por ele. Ele não considera aquilo um ritual cabalístico, absolutamente. Ele simplesmente se deixa levar pela fé. Assim como a samaritana também depois cresceu na fé e se deixou levar por ela a ponto de se transformar numa missionária. Este homem, identicamente. Só que quando ele volta e ele é interpelado pela última vez, e está aqui, dos versículos 1 ao 12, mais para o final, ele será submetido a um interrogatório terrível de todo mundo, até dos doutores da lei, mas ele nunca deixará
de contar o que lhe aconteceu, que foi a verdade. Ele não modificará uma vírgula do seu relato. O relato dele é repetido umas 3 vezes. A mesmíssima coisa. Mas quando lhe perguntam, enquanto ele vai fazendo essa pergunta, quando lhe perguntam, e quem é esse homem? Que ele já foi aquele homem. Mas ele não podia dizer como o homem era, porque ele só ouvira a voz do homem. Então ele disse, aquele homem que fez isso, fez aquilo. Quando diz, mas quem é esse homem? A resposta do cego, o primeiro interrogador, não sei. Não sei. Eu vou parar por aqui, porque isto nos leva a uma pergunta fundamental dessa quaresma. Jesus está nos perguntando, você sabe que eu sou a água viva descida do céu? Você sabe que eu sou a luz do mundo? Olha, Jesus diz assim, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Yahweh, Javé, foi o nome que Deus deu da sarça, ele deu a Moisés. Quando Moisés pergunta a Deus, escuta, e quando me perguntarem quem é que te mandou? Tu és o nosso líder, porque aí ele diz a Deus, e eu vou dizer o quê? Qual é o teu nome? Aí Deus diz assim, eu sou. Yahweh, em hebraico, que quer dizer que Deus Javé. Isto é um som onomatopaico. Pois bem, Javé, eu sou. Eu sou aquele que é. Pois Jesus usa essa mesma expressão ao dizer que é a luz do mundo, porque Deus é luz. Então ele é Deus. Ele é o homem da água viva. Ele é Deus como luz do mundo. Estão aqui os dois paralelos. Jesus homem, Jesus divino. A mulher, ele dá a água que mata a sede para a eternidade. Ninguém mais terá sede. Ao cego, ele restaura a vista, ele dá a vista, melhor dizendo, ele permite que o cego enxergue a luz. Pois ele está perguntando, você acredita que eu sou a água viva? Não é que eu seja, que eu sou água viva. Você, meu irmão, acredita que eu sou a luz do mundo? Eu sou Deus. Você acredita que eu sou Deus? O cego não conhecia Jesus ainda. No final ele vai conhecer. Vai reconhecer pela voz. Mas nós conhecemos Jesus. Não há nenhum cego aqui. Nós vemos a luz e nós queremos viver a luz. Quando Jesus perguntar, você crê que eu sou quem eu digo que sou? Você crê que eu sou a água viva que jorra para a eternidade e que você também é? Você crê que eu, sendo a luz do mundo, faço de ti lux mundi, ou seja, luz do mundo também? Você acredita? Qual é a nossa resposta nesta quaresma e na nossa vida? Será não sei? Ou será que nós devemos responder, sim, Senhor, eu creio que Tu és verdadeiramente água viva e luz do mundo? São questões da quaresma. Busquemos a resposta dentro de nós mesmos, com a graça dele. Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Nossa Senhora e São José, cuja festa vamos celebrar agora no próximo domingo, nos ajudem a encontrar esse Jesus, de quem eles foram os guardiães, tão amados
nossos patronos tão amados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.